Aqui ao meu lado eu já tenho o prazer de receber o palestrante André Ortiz, que veio falar sobre uma palestra que ele vai dar no dia 26 de setembro, trouxe presente para vocês aí de casa, enfim. Bom dia, André, grande prazer recebê-lo aqui no Elas e Elas pela primeira vez. É um grande prazer para mim, Ju, e para todos vocês, ouvintes, telespectadores da TV Todo Dia. André, antes da gente entrar no ar, nós começamos a bater um papo, acabou entrando, não deu para a gente concluir o pensamento. Eu acho que o pessoal de casa tem o direito de saber também, porque pelo que eu já pude notar, você tem uma história bem interessante. Então eu queria que você explicasse como você se tornou um palestrante. Pois é, como eu havia dito, eu nunca planejei a ser palestrante, um dia consultor empresarial, coaching, eu nunca tinha esse planejamento, essa pretensão. Foram as histórias da própria minha vida. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, vendendo jornal em feira, sou de Campinas, aqui interior de São Paulo, e depois eu fui ser guardinha, office boy, patrulheiro, trabalhei depois em algumas empresas, algumas nacionais, multinacionais, me possibilitou estudar, sou formado em administração, com 2 especializações, uma em marketing, outra em MBA em gestão comercial e depois um mestrado aqui também, pela Unimep, aqui em Piracicaba. E ao longo dessa trajetória eu fui um ex-empresário falido. Passou por essa experiência trágica. Pois é, mas hoje eu agradeço a Deus, porque talvez se não fosse hoje eu ter olhado para trás e ter percebido que isso tivesse acontecido na minha vida, eu não teria hoje segurança e conhecimento e propriedade para estar dividindo aulas. Hoje eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas em todo o Brasil, eu dou aula em 12 capitais e além dessas aulas na FGV, nas palestras que eu ministro em vendas, em motivação. Mas como que eu cheguei nisso? Depois de quebrar a minha empresa, eu não conseguia me recolocar no mercado, mesmo tendo um currículo muito bom. E aí, numa fatídica segunda-feira, eu recebi um convite para começar a dar aula. Aí eu pensei comigo, mas aula? Eu sou vendedor praticamente desde quando eu nasci, eu não vou ter paciência com o aluno. Não, mas os feedbacks, né, os retornos que eu recebi, não, mas usa essa didática, essa facilidade de comunicação para dentro da sala de aula. Eu não sou de fugir de desafio, eu aceitei. Aí foi uma picadinha do pernilongo da educação corporativa e aí eu fui contaminado. Hoje já são mais de 10 anos que eu dou aula em todo o Brasil e abri minha consultoria, que hoje já são quase mais de 1 milhão de pessoas que já ouviram as metodologias que eu criei nesse Brasilzão todo, onde eu viajo, ministrando essas palestras de vendas, liderança, comunicação, motivação e oratória. Bom, e falando sobre isso, ele está lançando um livro, né? Sucesso em Vendas com Motivação. Aqui o livro do André. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Já foi lançado, está para ser lançado. Conta um pouquinho disso aqui para gente. Exato. Esse livro ele foi lançado dia 15, na Livraria Cultura, em Campinas, mas ele vai ter outras noites de autógrafos, né? A Paco Editorial de Jundiaí, ela é a editora que fez toda a edição do livro. Mas a responsabilidade minha, né? Eu como profissional de marketing, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Então acontecerão várias outras noites de autógrafos. Esse livro, Sucesso em Vendas com Motivação, ele nasceu com uma proposta de ser um manual de vendas e motivação para empresários, executivos, comerciantes, lojistas, no que se refere à arte dura e árdua de vender. Então esse livro, ele corrobora, ele comprova uma metodologia criada chamada Método PANFA. O que é esse Método PANFA? São as 5 fases da venda. P de prospecção, como prospectar novos clientes. A de atendimento, depois que prospectou, como abordar, encantar esse cliente. N de negociação, como superar objeções, como negociar com clientes difíceis, aquele que fala tá caro, qualquer coisa eu vou dar uma pensadinha, aquele que pede seu cartão mas não compra nada. Depois, como fechar mais negócios, depois que negociou, como bater martelo efetivamente. E por último, o acompanhamento, que é o pós-venda. Então são as 5 fases da venda. Esse livro, que inclusive esse livro ele também está em DVDs, ele tem a proposta da pessoa que não adquiriu o livro ter também ele em DVDs, que são as 5 fases da venda, né? Prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento. Então a pessoa talvez que não tem tempo ou disponibilidade de adquirir o livro, ele pode treinar através de ensino à distância, através de um DVD ele pode copiar para todas as franquias, unidades e filiais dele
todos os corpos comerciais que ele possui. Então hoje Sucesso em Vendas com Motivação, ele tem a proposta de jogar atrás da orelha desses profissionais de venda mais ferramentas e dicas para que ele se lapide e que ele tenha mais ferramentas para vender, principalmente de maneira motivada, Ju. André, por que hoje as pessoas precisam tanto e sentem tanta necessidade de ter uma motivação para desenvolver um trabalho? Pois é, essa palavra motivação, ela é muito delicada, né? Conforme Frederic Herzberg, um dos maiores estudiosos do campo, um professor e consultor norte-americano, ele divide a motivação em duas grandes áreas. Primeira, a gratificadora, também chamada higiênica. Por que a gente lava a mão? Para não ficar doente. Por que a gente gratifica? Justamente para a pessoa não reclamar. O que são gratificadores? Salário e benefício. Só que só salário e benefício não motiva nenhum vendedor a continuar a trabalhar lá. Você tem que sim motivar através de 4 aspectos. Primeiro, reconhecimento e elogio público. Segundo, oportunidade de crescimento. Terceiro, treinamento contínuo, que é exatamente um dos meus desafios. Capacitar junto aos gestores de RH, gestores de vendas e de marketing, uma força adicional de motivar esses vendedores. E por último, desafiá-los. Por que hoje motivação é de suma importância e a demanda é muito grande? Hoje você chacoalha a árvore e cai palestrantes de motivação, consultores. Que pena que não são todos que têm uma proposta alicerçada, né? É um pouco de modismo. Como eu já estou 12 anos nessa área, eu sei que são poucos os palestrantes que passaram aí o break-even, né? Ponto de equilíbrio de 10 anos de consultoria vivendo de palestras de vendas e motivação. Hoje todo mundo precisa de motivação. Motivação é motivo para agir. Independentemente se a pessoa é vendedora, ou arquiteta, advogada, médica, dentista, ou outro profissional liberal, jornalista, ela precisa se motivar. E motivação, sabe, Ju, ninguém motiva ninguém. Antes de uma palestra eu até falo, olha, você pode ser católico, você pode ser evangélico, e na melhor missa do melhor padre ou no melhor culto do melhor pastor. Se você não estiver disponível a filtrar, a inculcar aquilo que o preletor, o motivador, o orador está disposto a te falar, de nada adianta. Então motivação hoje ela é muito mais intrínseca, subjetiva. Talvez hoje o meu papel eu vejo como provocador. Então, através do livro, dos DVDs, dos treinamentos, das aulas, dos cursos, a gente provoca a pessoa a ter atitude. Atitude que ela já tem, que é o querer fazer. Então, eu acho que o principal objetivo do livro hoje é fornecer ferramentas para a pessoa achar respostas dentro dela. Então, não só no ambiente profissional, como também no pessoal. Tá certo. E no dia 26 de setembro, o André faz uma palestra na cidade de Campinas e ele vai dar de presente para a primeira pessoa que ligar no 3406-5000 essa palestra para curtir aí a palestra Como Aumentar Suas Vendas com Motivação. É mais ou menos um pouco do livro, um pouco dos DVDs que a pessoa vai ver nessa palestra que acontece no dia 26 de setembro. Exatamente. Nessa palestra, uma palestra de aproximadamente 2 horas, no máximo 2 horas e meia, eu vou juntar empresários executivos, já é a 74ª edição desse evento, e ali estarão presentes cerca de 150 empresários executivos, além do networking do participante, da rede de relacionamento, que ele vai conhecer outros empresários executivos. Vai ser uma noite de cognição, uma noite em que eu vou expor mais de 20 anos de experiência de vendas, somada a toda essa experiência acadêmica. Eu tento colocar nessa palestra a teoria com a prática, através de uma linguagem usual. Eu brinco, né? Lá vocês vão conhecer o que é o BZ. O que é BZ? O que é o BZ? BZ é ter brilho nos olhos. Aliás, acho que é o que mais falta na maioria dos profissionais hoje em dia é justamente isso, é esse brilho nos olhos, talvez por falta da tal da motivação que a gente estava falando no começo. Pois é, e incrível que pareça, hoje eu começo a olhar para trás, Ju, eu começo a perceber uma coisa, que uma das coisas que fizeram eu entrar em depressão era pressa para o sucesso. Só que se você tiver pressa para o sucesso, para o dinheiro, etc., sem você se conhecer, a saída não é legal, o resultado não é legal. Então talvez hoje, depois de um sofrimento árduo, eu tenho talvez algumas ferramentas de passar através dessa palestra, dicas para a pessoa primeiro se conhecer. Para você ser um bom vendedor, você tem que saber aonde estoura o seu barbante. Aliás, falando em bom vendedor,
qualquer pessoa bem orientada pode se tornar um bom vendedor? Porque eu particularmente acho uma profissão muito difícil. É possível? É, contanto que ela deseje isso. Por quê? Porque ninguém nasce nada. Ai, aquela pessoa é vendedora nata. Se fosse assim, a gente estaria na maternidade aqui em Americana, que por sinal, parabéns, hoje são 138 anos. Parabéns a todos os moradores aqui do município de Americana, mais de 200 mil habitantes, já, poxa, é uma história. Se você estivesse agora na maternidade aqui em Americana, interior de São Paulo, e visse o primeiro bebezinho, olha, vendedor nato, olha, médico nato, olha, arquiteto nato, olha, terrorista nato. Isso é muito falácia, é um mito, ninguém nasce nada. O profissional de vendas ele pode se tornar, mas são conjuntos de técnicas, né? Que o meu amigo Raul Candeloro, da Venda Mais lá de Curitiba, fala muito. Você tem que tomar o chá todo dia de vendas. O que é o chá? C de conhecimento, saber o que fazer, estuda as técnicas. H de habilidade, como fazer. E o A do chá, que é o A de atitude, queira fazer. Bom, eu conheço uma pessoa que vai poder conhecer tudo isso de perto, é o Carlos Torres, do São Vito, aqui de Americana, que ligou e ganhou a palestra do dia 26 de setembro, que o André Ortiz faz na cidade de Campinas. André, foi um grande prazer recebê-lo, infelizmente o nosso tempo acabou. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para as pessoas que se interessaram pelo seu trabalho, de repente algum empresário que está nos assistindo, quer levar você até a empresa para fazer palestra, enfim, deixa os contatos, por favor. Pois não, vai ser uma honra. Eu que agradeço pela oportunidade. Carlos, te vejo lá, seja muito bem-vindo. Depois você vai entrar em contato com a minha assessoria de imprensa, Priscila, ela vai dar todas as orientações. Hoje, o empresário que queira encontrar o nosso trabalho, ele vai encontrar através do site www.oficinadosucesso.com.br ou andreortiz.com.br. Ou se você quiser também assistir mais de 200 vídeos que são pílulas, eu criei a primeira TV virtual de vendas do Brasil, que é a tvdovendedor.com.br. Tá aí 3 alternativas. Gente, Oficina do Sucesso, nome mais sugestivo do que esse, impossível. André, obrigada, grande prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, gente.